Boa tarde, senhoras e senhores, respeitadíssimo público, bem-vindos, bem-vindas a todos os meus colaboradores, aqueles que têm visualizado, que têm permitido aí chegar aonde é que você esteja, aonde é que você vá. Essa voz ensurdecer aí o seu cantinho, com o seu direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado. Obrigado de coração para coração a todas as minhas corujas e corujinhas. Segue-me agora, o direito à informação. Exatamente. Primeiro te convido, não se esqueça, se inscreva, fortalece, comenta, compartilha. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Vamos agora a dois tópicos pertinentes. Esse arcabouço jurídico sobre aprendiz e grupo econômico. Primeiramente, senhores, a Constituição Federal, ela reza desde 88, proíbe o trabalho noturno de quem? O cara. É em trabalho perigoso. O que é um trabalho perigoso? Aquilo que mata rápido, instantâneo. O que é trabalho insalubre? É aquele que mata aos poucos, silencioso, a doença. Ao menor de 18 anos em qualquer trabalho, ao menor de 16. Salvo, claro, na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. A previsibilidade legal está no artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Entretanto, senhores, em relação ao contrato de aprendizagem, a medida provisória 251, de junho de 2005, alterou a idade para o trabalhador ser contratado como aprendiz, podendo haver aprendizagem entre 14 aos 24 anos. Anteriormente, somente era possível aprendizagem entre 14 e 18, ou com qualquer idade em caso de trabalhadores portadores de deficiência. Após a edição da medida provisória, convertida em lei pela 11.180 de 2005, tanto o trabalhador menor de 14 até 18 anos pode ser contratado como aprendiz, como também o trabalhador maior entre 18 e 24 anos, sendo que a idade máxima não se aplica aos aprendizagens portadores de necessidades especiais. Doravante, o contrato de aprendizagem, o contrato especial formulado por escrito, contrato formal e por prazo determinado no máximo de 2 anos, em que o empregador se compromete ao que assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24, inscrito no programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. A validade do contrato de aprendizagem exige sua anotação na carteira. Está o aprendiz matriculado e frequentando escola, caso não tenha concluído o ensino médio, bem como sua inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidades qualificadas em formação técnica, profissional, metódica. Onde não houver escola de ensino médio, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência da escola, desde que tenha sido concluído o ensino fundamental. A duração do trabalho de aprendizado não excederá o que as 6 horas, sendo vedados a prorrogação e a compensação de jornada, salvo se os aprendizes já tiverem completado o ensino fundamental, quando a duração diária do trabalho poderá ser de 8 horas, desde que nela sejam computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. O contrato
de aprendizagem extingue-se no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 anos, salvo se o aprendiz for deficiente, não se aplicando o disposto do artigo 479 e 480. A indenização dos contratos por prazo determinado da CLT. Poderá ainda o contrato de aprendizagem ser extinto antecipadamente quando houver desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, falta disciplinar grave praticada pelo aprendiz, salvo para o aprendiz com o deficiente, quando desprovido de recurso de acessibilidade de tecnologias assistidas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades, ausências injustificadas do menor aprendiz à escola que implique perda de ano letivo. O pedido de aprendiz nessas condições também não se aplica o disposto do 479 e 480. A Lei 8.036 no seu artigo 15, para que os fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7º de cada mês em conta bancária vinculada à importância de 8% da remuneração paga devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que trata os artigos 457 e 458, e a gratificação de Natal e no que se refere com a modificação. E no parágrafo 7º, os contratos de aprendizagem terão alíquota que se refere ao caput desse artigo para 2%, será o recolhimento de 2%. Entretanto, senhor, no contrato de aprendizagem, ele pode ter ser esse contrato determinado até 2 anos, importando que algumas empresas mantêm até 1 ano, mas é admissível até 2 anos o contrato de aprendizagem. Agora avante o nosso segundo tópico, que é grupo econômico. Grupo econômico é o que está regido na CLT e seus artigos 2º e 3º dispõe que sempre que uma ou mais empresa tenha, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra empresa, ou quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integre que grupo econômico serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes de relação de emprego. Parágrafo 3º, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração de grupo a demonstração de interesse integrado e efetivo, comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas dele integrantes. Portanto, por exemplo, 4 empresas formam um grupo econômico. Todas elas serão solidariamente responsáveis pelo adimplemento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho celebrado pelo emprego com qualquer delas. Comprovada a existência do grupo de empresas e, consequentemente, responsabilidade passiva solidária, o obreiro credor de algumas verbas trabalhistas poderá exigi-la do seu empregador direito ou mesmo de todas algumas empresas do grupo. Considerando que prevaleceu a teoria do empregador único para a confirmação do grupo de empresas, restou também consagrada na doutrina e jurisprudência a responsabilidade ativa solidária das empresas do grupo, podendo ser todas exigirem, salvo o disposto em contrário, serviço do obreiro durante o mesmo horário de trabalho, sem que isso configure a existência de mais de um pacto de emprego. Súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho. As sucessões de empregadores. A sucessão de empregadores é a alteração subjetiva do contrato de trabalho, polo do empregador com a transferência, o que dá titularidade do negócio de um titular sucedido para o outro sucessor, assumindo o novo titular do empreendimento todos os direitos e dívidas existentes. Enquanto a atividade do empregado é personalíssima, o empregador poderá ser substituído ao longo da relação empregatícia,
sem que isso provoque a ruptura ou mesmo descaracterização do liame laboral, princípio da despersonalização do empregador. A sucessão de empregadores é regulada exatamente pelos artigos 10A 448, consolidados, consistirem na alteração subjetiva o empregador do contrato de trabalho em que a titularidade do negócio é transferida de um titular para outro, operando-se a transmissão de todos os créditos e dívidas trabalhistas entre o sucedido e o sucessor. Nesta esteira, o que dispõe, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. No 10A, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos, depois de averbada a modificação do contrato, observada que a seguinte ordem de preferência: inciso 1, a empresa devedora; 2, os sócios atuais; 3, os sócios retirantes, e assim por diante. Entretanto, senhores, o 448, a caracterização a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas, a época em que os empregadores trabalharam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. 2 são aqui os requisitos mencionados pela doutrina majoritária, entendidos e sábios na doutrina jurídica, que a sucessão trabalhista, essa transferência do negócio de um titular para outro, é continuidade na prestação de serviço pelo obreiro. A sucessão trabalhista é aplicada em todo e qualquer vínculo empregatício, seja ela urbano, seja ela rural. Quanto aos efeitos operados que a sucessão trabalhista para o sucessor, a ser o único e principal responsável pelo adimplemento e execução dos contratos de emprego anteriormente mantidos com a empresa sucedida. Entende o Tribunal Superior do Trabalho que os contratos em vigor na data da sucessão passam a ser de responsabilidade da empresa sucessora. Contudo, a doutrina e jurisprudência trabalhista tem admitido a responsabilidade subsidiária da empresa sucedida, integrando a mesma o polo passivo de eventual reclamação trabalhista litisconsórcio, quando verificada que a sucessão deu-se como intuito fraudatório, objetivando lesar os direitos trabalhistas dos obreiros, ou mesmo nos casos em que, embora não configura a má-fé, a empresa sucessora não possua saúde financeira para arcar com os créditos trabalhistas dos pactos laborais anteriormente mantidos com a sucedida. Podemos mencionar aqui 3 exceções nas quais não se caracterizaria a sucessão de empregadores. Empregados domésticos. Não há de falar em sucessão de empregadores no âmbito doméstico por vários motivos. O empregador doméstico sempre será a pessoa ou a família, jamais sendo pessoa jurídica, não havendo como se materializar a sucessão, visto que nesse liame, o empregadício doméstico, o requisito de personalidade ocorre tanto na figura do empregado como no do empregador doméstico. E por último, a atividade do trabalhador doméstico opera-se no âmbito residencial sem fins lucrativos, sem caráter econômico, não havendo como falar em transferência de titularidade de negócio. Empregador, pessoa jurídica, física, constituindo o seu empregador em pessoa física, empresa individual, faculta ao empregado reincidir o vínculo empregatício em caso de morte do empregador. Portanto, mesmo que o negócio prossiga com os herdeiros, o empregado não é obrigado a aceitar a alteração subjetiva do pacto, sendo facultada a rescisão contratual equivalendo a um pedido de demissão. Lembre dessa importância, em que o obreiro não precisará conceder aviso prévio. A venda dos bens da empresa falida, realização do ativo,
restabelecido pela 11.101 de 2005, que na alienação conjunta ou separada dos ativos da empresa em processo falimentar, inclusive a própria empresa e filiais, o objeto da alienação está livre de qualquer ônus e não haverá sucessão de arrematamento nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. E não esquece não, se inscreve aí no canal, fortalece Edificando a Casa. Eu vou embora, mas volto agorinha. Um beijo, Brasil.